Olá, mulheres de todo o estado de São Paulo. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal e também sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo com muito orgulho. E vou apresentar mais um episódio Mulher Pode, o nosso podcast que bate papo com mulheres de todo o estado, que são vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, que são médicas, professoras, advogadas, donas de casa, mulheres que participam direta ou indiretamente da política, porque no PL Mulher a mulher tem vez e tem voz. E é isso que nós estamos fazendo por todo o Brasil. Desde 2023, quando a nossa presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, assumiu o comando feminino, né, da ala feminina do PL Mulher, nós estamos fazendo a diferença, elegendo mulheres. Aqui no estado de São Paulo, nós ampliamos muito a participação das mulheres na política. Éramos 72 vereadoras, agora somos 184 vereadoras. Éramos 3 prefeitas, agora somos 9 prefeitas. Éramos 9 vice-prefeitas, agora somos 16 vice-prefeitas. Ainda há um longo caminho para ser percorrido, porque precisamos aumentar cada vez mais a participação das mulheres na política. Quando as mulheres entram na política, a sociedade toda ganha. São lugares que têm mais equidade, mais justiça social. E hoje, aqui no nosso podcast Mulher Pode, nós vamos conversar com uma dessas mulheres, uma das 184 mulheres eleitas pelo PL, eleitas numa cidade importante. Essa mulher foi eleita em Jundiaí. Aliás, eleita não, ela foi reeleita, a mais votada agora em 2024 da história de Jundiaí. Ela foi eleita lá atrás como a primeira mulher eleita, né, naquela legislatura na cidade de Jundiaí. E agora, com esse feito, né, tem falado, né, representado o PL Mulher, não só em Jundiaí, mas por toda a região. Késia, vereadora querida, que eu já conheço já há um tempo, que está sempre nos movimentos do PL Mulher, que está sempre liderando, que está inspirando outras mulheres. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mulher Pode. E nós queremos saber um pouco da sua trajetória. Quem ainda não conhece a história da Késia, né, agora vai conhecer como essa mulher veio parar na política. Como foi? Obrigada pelo carinho, deputada. Eu quero agradecer por essa oportunidade ao nosso partido, agradecer a você, sempre muito querida, um exemplo para a minha trajetória. Inclusive, nós estávamos aqui lembrando que meu primeiro podcast, né, com PL Mulher foi com você. Imagina o desafio, com a deputada, jornalista, né? Eu comentei que eu estava morrendo de medo, estava super insegura. Foi super bem. Ai, obrigada. Mas você me conduziu super bem, então quero te agradecer sempre pelo seu carinho, agradecer o partido, nosso presidente, pela oportunidade, por valorizar a mulher na política. Né? Hoje em dia é raro, não são todos os partidos que fazem o que o PL, e com a sua representatividade, a representatividade da Michele também, abrem portas para inúmeras mulheres. Né? Muitas desistem já no comecinho porque não querem encarar o que o próprio partido deixa de apoiá-las. Né? Então eu quero agradecer o PL, agradecer por essa oportunidade, deputada, e dizer que, para mim, eu estou muito feliz por estar representando o PL Mulher em Jundiaí como presidente e também como vereadora de segundo mandato, de reeleição, agora reeleita em 2025 com 8.020 votos. Automaticamente 8.020 votos. 8.020 Olha só votos. Quanto voto que essa mulher teve. E, aliás, eu estava conversando com a Késia. Melhor do que ser eleita, né, Késia? Exato. É ser reeleita. Reeleita com uma votação expressiva. Porque se na primeira vez, lá em 2020, você foi eleita com 2.648 votos, é isso? 2.648 votos. E agora, em 2024, com 8.020 votos, significa o quê? Que se na primeira vez você foi eleita por uma aposta, né? As pessoas falaram, vou votar na Késia, na vereadora Késia, porque eu gosto dela, ela pode fazer a diferença. Aí, quando você fez esse trabalho por 4 anos,
As pessoas referendaram Sem dúvida. com 8.020 votos. É isso. Como é que começou a tua história na política, Kézia? Então, deputada, na verdade eu vim do mundo privado, né? Eu tenho uma experiência grande em um banco, o Banco Itaú, e eu sempre gostei muito de política. A pessoa que me encaminhou na política como aprendizado foi meu pai. Meu pai, que hoje tem 92 anos de idade, foi quem me ensinou os valores e princípios de família e também da política. Ele sempre, desde... Mas ele não já só foi eu, político? Não, ele só apoiava, fazia algumas campanhas em Jundiaí. E nós somos em 5 filhos, né? 4 irmãos, 4 homens e eu. E ele sempre gostou muito de falar, de tratar de política e de explicar a política em casa. Então, o meu primeiro ensinamento foi com meu pai mesmo. Não só os valores que ele e minha mãe me ensinaram, que eu respeito e trago, inclusive para a política até hoje, mas também sobre política. E é o que eu trago, né, até hoje. Mas eu vim do mundo privado. A minha formação, a primeira faculdade foi Direito, e aí eu prestei um curso de trainee no banco por prestar, né, na área jurídica e na área comercial. E acabei passando nos dois. Como a área jurídica era um concurso para... eles colocam como técnico júnior, né? Então eu entraria recebendo muito pouco e para a área comercial do banco eu seria uma assistente de gerência. Então eu já aceitei o cargo para a área comercial, fui para o banco e fui promovida no banco muito rápido. Eu cresci muito rápido. Inclusive quando eu saí do banco eu já era gerente geral de uma agência e nova, bem nova. Então eu tive uma carreira rápida no Itaú, mas que me ensinou muito. Porque eu acho que o mundo privado ele traz conhecimentos muito grandes para a gente, principalmente sobre meritocracia, sobre o quanto as pessoas têm que ter o mérito para ocupar os seus cargos e tem que se preparar também para isso, né? Nada tem que vir muito fácil. Enfim, então eu tinha já os meus olhares para a área privada. Eu nunca tive vontade de sair candidata ou de ir para a área pública, até que surgiu uma oportunidade. Eu tenho uma amizade muito grande com a família do Coronel Telhada, ele era muito próximo da minha família em Jundiaí, ele tem alguns familiares lá também, e um dia ele me convidou. Eu já tinha pedido para sair do banco, porque eu estava bem estafada mesmo, eu ia tentar uma outra oportunidade. Ele falou, olha, Kézia, se você quiser, eu preciso de uma pessoa de confiança para trabalhar comigo. Ele estava vereador, ele tinha entrado no primeiro mandato dele como vereador. Ele falou, eu preciso de uma pessoa de confiança que venha trabalhar comigo, uma pessoa que tenha sua experiência, que sabe lidar com pessoas e que é uma pessoa confiável, né? Que eu estou perdendo uma assessora minha, que está indo embora, e eu preciso de alguém como você. Falei, né? Na época eu tratava ele como Paulo, não era deputado ainda, ele não estava deputado. Eu vou topar, vou para esse novo desafio. E eu fui e aceitei. Comecei na Câmara Municipal aqui de São Paulo. E todas as oportunidades que eu tinha de treinamento, que a própria Câmara dá, ou cursos por fora, eu fui fazendo e fui aprendendo a gostar do mundo público, mas nos bastidores, como assessora. Que eu acho que é super importante também, deputada, Sim. a gente ter essa experiência, porque quando a gente está nos bastidores, a gente vive muito o que vocês vivem também, o que a gente vive hoje, né? É um time, né? É um time. E o nosso assessor é o nosso braço direito, né? É tudo. A gente precisa muito desse suporte. E aí eu fizemos a campanha dele para deputado estadual na época, ele entrou para a Assembleia Legislativa e eu fui acompanhá-lo. Fiquei 2 anos e meio na Assembleia Legislativa, aqui de São Paulo também com ele. Quando eu voltei para Jundiaí, quando o Luiz Fernando assumiu o primeiro mandato dele como prefeito, me convidou para trabalhar nos serviços públicos, eu aceitei. Voltei para Jundiaí, sou jundiaense, nascida, criada no bairro da Ponte São João, onde eu moro até hoje. Mas estava aqui em São Paulo a trabalho, com o Coronel Telhada, mas aceitei o convite do Luiz e fui assumir esse cargo na Prefeitura de Jundiaí. E lá eu desenvolvi um projeto junto com o diretor, que chama-se Núcleo de Relacionamento com a Comunidade. Quando o Luiz Fernando pegou a cidade de Jundiaí no primeiro mandato dele, ele pegou uma cidade bem, bem complicada, veio de uma gestão PT, então a cidade estava bem abandonada, tanto no que diz respeito à infraestrutura, a serviços públicos, como à saúde. Ele teve que, no início do mandato dele, optar por pagar o salário dos servidores do Hospital São Vicente, que estavam sem salário, ou contratar a empresa de áreas verdes para limpar o mato da cidade, que ele brinca que estava mais alto que ele, né? Que ele é bem alto. Enfim. E aí eu ajudei, graças a Deus, junto nesse início aí, e eu fiz esse projeto que é um núcleo de relacionamento com a comunidade que tem até hoje lá.
Deu certo essa política pública? Deu. Né? Porque aproximou as queixas, né, de quem pode resolvê-las. Muito. Só que assim, deputada, eram queixas, eu levantava os processos de 156 e ouvidoria sobre áreas verdes, limpeza de mato, podas de árvore, enfim. Só que eu ia visitar com uma equipe os munícipes. Então, eu chegava até a casa do munícipe para a importância desse contato do político, do representante, né, legislativo e executivo junto com a população. Eu chegava, eles falavam, nossa, mas a prefeitura nunca mandou ninguém aqui para conversar com a gente. E tinham demandas de 2 anos paradas. E aí eu ia lá para a gente sanar, para resolver. E nessa eu acabava pegando problemas de saúde, uma consulta que estava parada há muito tempo, uma cirurgia esperando há muito tempo, e eu levava para a prefeitura. E isso foi também aumentando o meu grau de relacionamento com as pessoas em Jundiaí, que eu já era conhecida pelo banco. E é uma coisa muito natural minha, porque... Criou mais vínculo. Mais vínculo, e eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com o problema do próximo. Então, eu acho super importante isso na política, para quem quer uma carreira política. E aí foi quando o meu presidente em Jundiaí, o Adilson, ele me convidou, ele falou, você tem tudo para sair como candidata. Eu não queria... Porque eu falava, não, eu sou muito, eu vou falar a verdade, eu gosto de falar a verdade sempre. Não, mas com um tempinho você vai se moldando, né? Os momentos certos, tem todo momento para você poder se posicionar, enfim. E aí eu relutei um pouco, mas depois eu acabei aceitando. Eu falei, então, se eu vou entrar para esse desafio, eu vou entrar para ganhar. E aí eu me dediquei, tive apoio muito da população, mas eu entrei com 2.648 votos, e faziam 16 anos que a Câmara de Jundiaí não tinha uma mulher com representatividade. Então, eram 18 homens e só eu. Então, eu já comecei lá uma grande luta. Por que você acha que Jundiaí não tinha essa tradição de eleger, há 16 anos, não elegia uma mulher? 16 anos. Por que você acha? As mulheres não se interessavam tanto, não tinha mulher disposta a disputar? Porque a gente sabe que, normalmente... Não é o caso do PL, graças a Deus, mas os partidos convidam as mulheres para cumprir uma cota. É isso. É. Não querem que elas sejam eleitas, né? É. E a gente vem combatendo isso eleição após eleição. Existia isso na cidade também? Sim, sem dúvida. Como existe em a maioria dos municípios, estados, é isso que faz com que a mulher desista logo no início, porque a conversa com o líder partidário ela já começa dessa maneira. Você vai sair, mas se você não conseguir, pelo menos você vê como que é o seu resultado na cidade, como que vai sair seu resultado das eleições. Mas a gente precisa da sua ajuda, porque eu preciso para cumprir, porque eu preciso para fechar aí a cota de 30%. Feminina. Exatamente. O Ministério Público começou a atuar firmemente nisso, para evitar justamente essas candidaturas laranja. Exato. E o PL, através desse projeto de incentivo à participação das mulheres na política, provocou uma revolução. Sim. Eu fui candidata a prefeita de Santos. Pela primeira vez, nos municípios, né, não só em Santos, mas nos municípios vizinhos, nós não tivemos problemas em montar uma chapa com as mulheres. Olha só. Ao contrário, as mulheres disputavam para ocupar uma chance ali no partido, nós tivemos que escolher para elas serem candidatas. Por quê? Porque nós capacitamos as mulheres, né? Nós não queremos mulheres para cumprir cota. Isso é uma frase que a Michele Bolsonaro usa sempre. Sim. E por isso todo o trabalho do PL, você foi no curso em Brasília para as mandatárias. Nós estamos fazendo cursos de capacitação para as presidentes municipais do PL Mulher. Nós estamos criando células de conversa, de discussão ali com um número menor de mulheres, que é o Plano Alicerça Brasil, que foi feito através do secretário André, que está lá junto no PL Nacional Mulher, junto com a secretária nacional também, que é a Ana Munhoz, que você teve a oportunidade de ver a palestra dela, muito objetiva, muito técnica, muito prática, né? O que você tem que fazer, como você desperta nas mulheres o interesse pela política. Falando que a política é isso que você está fazendo, a política é aquela que transforma, exatamente, que vai lá e que acolhe, que dá a mão. Aquilo que você criou lá atrás, que foi esse núcleo, foi o começo desse vínculo com a população. E a política tem que fazer essa conexão. É isso.
E a importância do partido valorizar a mulher, deputada, é algo assim que faz toda a diferença para nós. Eu sempre participo dos eventos, né, com você, com a Michele, e nós somos incentivadas a permanecer. Inclusive nesse último que foi aqui em São Paulo, eu falei, nós conversamos bem rapidinho, né, na saída com a Michele, e eu contei para ela de algumas dificuldades que eu estou enfrentando, porque agora eu fui reeleita, né, voltando lá o ano passado, graças a Deus, a confiança da população de Jundiaí, e há um trabalho também de dedicação mesmo, deputada, porque os meus 4 anos foram 4 anos de trabalho de dedicação. Eu falo que eu não tive férias, feriado, final de semana, mas valeu muito a pena, porque existe algo que é muito gratificante, que é você passar confiança para as pessoas. Quando a pessoa te procura e ela te vê como alguém na política e um partido que você está fazendo a diferença, que você está valorizando as pessoas, que você está construindo uma política baseada no propósito e não no interesse, faz toda a diferença. E eu vi isso no resultado das minhas eleições, com 8.020 votos agora, sendo a mais eleita da história de Jundiaí e uma mulher. Então, eu quebrei vários aí paradigmas da cidade também, porque vinham de outros partidos que não valorizavam a mulher, como o PL me valorizou, como o PL me ajudou, como vocês me incentivaram, né? Eu digo vocês porque a deputada você abriu portas também para mim, me apoiando desde o nosso primeiro podcast, os cursos que vocês dão, os treinamentos, né? O presidente Tadeu, o Valdemar, eles abrem portas para nós mulheres. E eles valorizam a mulher no mesmo nível que o homem, Sim. porque nós somos todos iguais. Parceria. Parceria, né? Não existe uma disputa. Nós somos todos capazes, nós somos todos iguais, a capacidade é intrínseca, né? Então, eu fico muito feliz de representar a política através do PL, do partido, do PL Mulher, de ter mulheres como a Michele, como você, que são inspiradoras para a gente. E foi isso que eu comentei com ela rapidinho no último evento. Eu falei de algumas dificuldades que eu estou enfrentando em Jundiaí. Hoje são 19 vereadores, eu sou a única oposição, porque mudou-se o governo, né? E eu não concordo com muitas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Então, eu decidi ser oposição, estar oposição. Então, é uma luta muito grande. E ela me disse, continua, fique firme, porque nós precisamos de mulheres como você e de outras também que estão aqui e que tem que ficar firme para a gente continuar batalhando pelo nosso espaço, né? E mostrar para as mulheres que estão vindo que existe, sim, um espaço igualitário para a mulher. E o PL mostra isso para a gente. No entanto, hoje, algumas mulheres que me procuram, elas falam, Kézia, eu quero me filiar ao seu partido, porque eu vejo que é um partido que valoriza a mulher, porque eu vejo que é um partido que incentiva, que abre portas. E é realmente isso, deputado. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade, dizer que eu vou continuar lutando pelo nosso espaço, principalmente com mulheres como você, como Michele, como todas essas mulheres que somos aí juntas, e continuar lutando pelo nosso país, né? Porque a gente precisa. Você tem bandeiras específicas, objetivos que você quer alcançar, deixar um legado? Quando as pessoas lembrarem de você, porque a política passa, né, pela gente. Você é uma mulher muito jovem ainda, mas um dia você vai deixar a política. Sim, né? sim. E quando você deixar a política, como você quer ser lembrada? Qual é o legado que você quer deixar para a sua cidade? Olha, deputada, eu defendo, obviamente, a família, né? Os meus projetos que hoje já são lei, já foram sancionados, a maioria são voltados para a mulher, para a família, para a educação. Eu acho que nós precisamos valorizar muito, né, a nossa educação. Jundiaí ainda tem uma dificuldade de conciliar a educação com a saúde pública, principalmente nesse governo, a gente está sofrendo com isso. Enfim, as minhas leis hoje, que já são leis, são voltadas muito para a união, tanto do esporte quanto a família, né? Hoje eu tenho uma lei que ela dá aula gratuitas de Krav Maga, que é uma defesa pessoal, que pode a família toda participar. Eu tive esse projeto entregue nas minhas mãos, fruto do meu trabalho, do meu esforço por um coronel que é reformado da PM de Jundiaí. Ele entregou o projeto, falou, Kézia, eu já desenvolvo esse projeto em vários municípios e eu quero que você apresente, né, na Câmara,
e torne ele lei, obrigatoriedade para que as mulheres, as crianças, adolescentes, idosos tenham o direito a praticar essa arte marcial, que além de ser uma defesa pessoal, faz bem para o corpo, para a mente, enfim. E já faz 3 anos que ela está lá em prática em Jundiaí, nas quartas-feiras. Tem mulheres que já mudaram de faixa, tem mulheres que já aprenderam a se defender, até mesmo de violência doméstica, deputada. Então, eu sei que já fez a diferença na vida de muitas mulheres. Eu tenho leis hoje que são de defesa e de apoio às mulheres que tratam o câncer de mama. Nós sabemos que a saúde pública ela dá todo o suporte, mas existe ainda muitas situações que a mulher não tem o apoio, e esse grupo, através da minha lei, esse grupo de pessoas voluntárias, profissionais liberais, médicos, nutricionistas, preparador físico, eles dão aulas para essas mulheres gratuitamente também, tudo voluntariamente, para apoiar, por exemplo, a mulher que precisa de um psicólogo e não está conseguindo conciliar só com um plano de saúde, porque afeta muito a parte psicológica, ou de um preparo físico, ou de uma alimentação diferenciada. Então, todos os meus projetos que eu desenvolvi até hoje, e os que já são leis, são votados para isso, para a valorização, o cuidado da mulher, da família, da criança. Eu tenho um guia também que eu escrevi com uma ex-assessora minha, ela já saiu, ela está clinicando agora, ela é psicóloga de formação, doutora em psicologia. Nós fizemos um guia de apoio às famílias na educação dos filhos, né? Quem somos nós para ensinar a educar, mas de apoio mesmo, porque nós sabemos aí que os pais estão enfrentando, mas também os educadores nas salas de aula, porque os pais hoje, com as responsabilidades que eles têm, eles transferem muito a obrigação da educação para os educadores, para o Estado, e, na verdade, a nossa formação como seres humanos, a nossa educação vem do nosso lar, da nossa casa, né? A escola, ela seria um complemento para intelectual, mas hoje não é assim. Os professores, eles, em Jundiaí, nós tivemos casos de professores que deixaram, que se afastaram devido violência que veio do próprio aluno, ou então não ter o suporte para cuidar das crianças com autismo na sala de aula. Graças a Deus isso deu uma melhorada de 1 ano para cá, estamos acompanhando agora, porque é algo sério em Jundiaí. Enfim, eu acredito que tudo que volta para a família, para a valorização da família, dos nossos valores e princípios, é o que eu quero continuar lutando, não só por Jundiaí, né, mas para Estado, Brasil, o que eu puder, apoiar de outros políticos também que tenham esse mesmo propósito. Mas o que eu quero deixar para a população que confiou e que confia em mim, em Jundiaí, é a minha simplicidade, a minha proximidade com as pessoas, que elas tenham uma abertura de estarem próximas a mim, a minha equipe, o momento que elas precisarem, porque eu acho que o ser humano, no meio desse mundão que a gente está vivendo aí, tão cheio de dificuldades, de violência, de falta de respeito, eu acho que as pessoas estão precisando mesmo de carinho, de apoio, de uma palavra. Então eu deixo o meu recado aqui para não só para Jundiaí, mas para todos, que quando você olha para um político e vê que ele é solícito, como você é com a gente, deputada, com todas nós do PL Mulher, que a gente tem essa abertura e essa simplicidade de saber que pode contar com você, pode contar comigo, acho que isso a pessoa vai levar para o resto da vida dela. Porque eles olham para a gente com uma imagem diferenciada. Você é uma autoridade, nossa, uma vereadora, uma deputada. E quando eles se aproximam de você, com esse seu olhar, essa sua simplicidade, a minha, enfim, da maioria que age dessa forma, da própria Michele, eles veem que eles têm um apoio dentro da política e tem pessoas honestas na política e que fazem a política por propósito de vida. Isso mesmo. Quando a gente encara a política como missão, ela é um sacrifício também. E ela tem que ser vocacionada. E nós, no PL Mulher, estamos incentivando que as mulheres venham para a política com esse propósito. Sim. Porque o poder é bom, desde que ele seja usado para mudar a vida de alguém. Exato. Desde que ele seja usado em favor do próximo. E é essa política que a gente vem defendendo e que a mulher se encontra nela. Em todas as entrevistas, praticamente, que eu já fiz, né, agora como presidente do PL Mulher no Estado, as mulheres que dão depoimentos, assim como você, Kézia, elas têm algo em comum. Essa vontade inquietante
de mostrar que a política pode ser boa, ela pode ser feita com o coração, com a alma, a política do cuidado, a política de você dar a mão e ajudar os mais vulneráveis, porque é para isso que existe a política pública. Quando uma mãe de uma criança autista não encontra tratamento, lugar adequado para o filho, ela fica frustrada. Exato. E aí tem que ser, né, tem que entrar lá a política pública para mostrar, não, aqui a mãe tem, né, e o filho tem tratamento, tem condição, tem amparo, tem cuidado, apoio. Tem apoio. Nós não queremos, na política, as pessoas que usam a política para se beneficiarem individualmente, né, que usam o poder para se promover. É isso. Né, porque a gente vê aqui, você veio, saiu lá de Jundiaí, veio para cá da entrevista para falar. O teu exemplo vai inspirar e está inspirando outras mulheres. Eu vim de Brasília, a sessão acabou 3h40 da manhã, peguei voo, vim aqui. Tenho minha vida, minha família, os meus filhos que precisam de mim, mas eles sabem também, eu já estou há 7 anos na política, Kézia. Eles têm orgulho da mãe, porque eles sabem que eu estou ali, porque eu quero deixar uma história, quero deixar um legado, quero deixar os meus filhos, a minha família, os meus amigos, as pessoas que confiaram em mim, que fizeram essa votação expressiva que eu tive. Eu também fui como você. Na primeira vez eu fui eleita em 2018 com 106 mil votos. Na segunda eleição eu fui reeleita com 216 mil votos. Então, uma prova, uma amostra de que dá certo essa política. E a gente tem que lutar para que ela continue e se amplie. Que a gente tire da política as coisas ruins que não gostamos, que fazem o cidadão não gostar da política, porque vê aquela política do toma lá da cá, da troca de favores, né? De você dar uma coisa esperando outra em troca, mas vê também a construção de muitas mulheres. Eu entrevistei aqui nesses podcasts mulheres que são donas de casa, você que tem uma história na iniciativa privada, como uma executiva de sucesso, a outra uma policial militar, a outra da área da saúde. Não importa qual seja o seu talento, qual seja a sua missão, né, durante a sua carreira que você exerceu. Você pode trazer essa missão para a política. Né? Sim. Esse é o propósito do PL Mulher. Por isso que eu me sinto tão bem, né, hoje à frente do PL Mulher aqui no estado de São Paulo, porque eu estou encontrando pessoas que pensam como eu. E nós estamos unindo esses propósitos. É como se fôssemos elos de uma corrente. Se a gente solta esses elos, eles não têm força. Mas se a gente une esses elos, faz com que eles estejam, né, caminhando e nessa corrente forte, nós vamos eleger mais mulheres que vão fazer a diferença e que vão tornar a nossa sociedade uma sociedade mais justa. A gente traz, né, toda essa pecha da política ruim, né? Muitas vezes, eu não sei você, mas já teve experiências das pessoas falarem, nossa, Kézia, que bacana. Aí você fala, sou vereadora. A pessoa, é vereadora? Já dá um passo para trás. Né? Porque falta de confiança. É política? É política? Então, nós generalizam, né, deputada? Nós temos um trabalho de desconstruir esta imagem ruim que a política deixou e construir uma imagem propositiva. Fazendo como? Mostrando exemplos de mulheres que não descansam, que vão lá, que estão na rua, né, que estão nos bairros, que estão ouvindo as pessoas. E eu estou muito contente porque nós estamos conseguindo isso através do PL Mulher e de todo o apoio que o PL Mulher tem dado, né, às pessoas. Eu quero que você fale agora quais são os teus objetivos para o futuro. Né? A Kézia vereadora, o que deseja para o futuro? Ampliar, né, a sua força política para outras cidades, no estado de São Paulo, você que foi assessora também, já esteve nos bastidores. Hoje, o que você espera, né, que a política possa ainda usar você como instrumento para levar boas ações e boas práticas para a nossa população? Deputada, eu ouvindo você falar, é algo que eu levo para a vida e eu levo para a política também. E eu acredito que política não se faz, não se cresce
e não se alcança os seus objetivos sozinha, né? Nós temos que ser realmente unidos e ser uma corrente. Então, eu sou uma pessoa que, obviamente, eu tenho propósitos para minha carreira, porque eu acredito que se eu conseguisse, Deus me der essa oportunidade, enfim, e eu conseguir alcançar outras oportunidades na política, eu posso sim ajudar muito mais minha cidade, meu município, o estado, o Brasil, quiçá o que Deus tiver escrito para cada um de nós, para cada uma de nós. Mas eu também eu tô aqui à disposição para ajudar mulheres que são mulheres que passam pelas dificuldades que nós já passamos, né? E que enfrentamos ainda, eu enfrento ainda. Já enfrentei violência de gênero em Jundiaí nesse mandato. Como né? que foi que isso aconteceu? Foi um vereador que ele fez uma fala na tribuna e ele enalteceu dois candidatos, dois vereadores, inclusive um deles do PT. Ele enalteceu dois vereadores, um do PT e um do PSOL. E ele é de um partido de centro, mas ele pende realmente mais para a defesa da esquerda. E aí ele enalteceu a fala desses dois. Foi na discussão de um projeto, né? Eu fiz uma fala, eu pedi a palavra, fiz a discussão. E ele enalteceu esses outros dois vereadores. E quando ele foi falar de mim, ele me colocou Depreciou. Depreciou. E aí ele desceu, foi para o café e eu fui atrás dele, né? Fui perguntar por que ele tinha feito isso. Tenho até bom relacionamento com ele. E eu perguntei por que ele tinha agido daquela forma comigo, justamente com a minha pessoa, que sempre eu respeitei. Ele é um senhor já de vários anos na política, ele tem 5 mandatos como vereador. Falei, mas por que justamente comigo? Que quando eu entrei, o primeiro gabinete que eu fui cumprimentar e me apresentar foi o dele, até por respeito ao tempo dele de política, enfim. E ele falou, porque eu acho que o seu posicionamento, eu não gosto de algumas coisas que você fala muito do seu partido, isso, aquilo. E aí ele começou a falar e eu comecei a rebater a fala dele, dentro também da minha razão, eu não ia discutir e tudo muito tranquilamente. E aí nessa discussão, nessa conversa, ele olhou para mim e disse que se eu fosse um homem, ele falou assim, olha, se você fosse um homem, nesse momento eu dava um soco na tua cara. Né? Por quê? Porque ele foi falando e eu fui rebatendo. Ele falava, eu questionava o que ele me falava. Não, mas não é assim. Então, quando uma mulher ela bate de frente com um homem, e principalmente um homem machista, né, que quer mostrar que não é machista, mas eles não aceitam. E eu me posicionei todo o tempo que ele falava, estava errado, eu me posicionava. Então, ele ficou tão passado pela minha postura que ele me disse que se eu fosse homem, ele daria um soco na minha boca. Não foi nem na minha cara, na minha boca, né? Aí no momento, não tinha ninguém perto, então eu não tinha testemunhas, enfim. Não tinha... nessa sala não é gravado, então eu não tinha como provar, seria a minha palavra contra dele, enfim. Eu decidi não dar andamento aí ao processo junto à Câmara, mas eu me senti muito mal, inclusive eu fiz um vídeo, eu fiz uma fala... E depois eu postei nas redes sociais, porque é uma sensação muito ruim. Porque eu vim de uma educação, deputada, que se eu falar para você que eu sei o que é um tapa, eu não sei. Porque é uma educação que meus pais me deram, que só de olhar para os olhos deles, eu sabia o que eles estavam falando, para mim e para os meus irmãos. Então a gente já respeitava só no olhar. Eu nunca apanhei, nem meus irmãos. O respeito era só no olhar ou na fala. E aí você vê um homem te tratar dessa maneira, uma pessoa que ele não, nem que ele tivesse liberdade comigo, né? Eu nunca fui tratada dessa maneira. Então é muito ruim. E existe sim, não só ele, existe outros vereadores, já outras falas que fizeram por eu ser mulher, que isso é porque você é mulher, porque mulher traz essas picuinhas, isso. Ou seja, é o machismo que existe na política e que por mais que fale que não, tem um posicionamento que não existe e é nítido. Mas eu continuo firme no meu posicionamento, nos meus valores, na minha defesa. Eles acham que eu ia estar abatida no dia seguinte, mas eu estava lá de cabeça erguida e continuando o meu trabalho.
que é isso que eu quero por Jundiaí, né? Essa política que você acabou de falar, que as pessoas não generalizem os políticos, porque a política tem pessoas honestas, tem mulheres de propósitos, tem homens de propósitos também, e tem partidos que nos valorizam e que fazem com que nós pratiquemos uma política diferenciada. E é isso que eu luto lá em Jundiaí também. Muito obrigada, Kézia, por esse bate-papo aqui no nosso podcast Mulher Pode. Que você cada vez mais inspire outras mulheres. Obrigada, deputada. Que siga no seu propósito, porque é legítimo, é nobre. Pensa no bem da população, que você alcance os teus sonhos, né, que são sonhos de todos nós, que são sonhos coletivos, porque a política tem muito ainda pela frente para se transformar, com a participação cada vez maior das mulheres. Amém. De Kézias, de Sheilas, de Rosanas, de Micheles. A gente veio para ficar e para transformar de verdade a política. Agradeço a você pela companhia. Siga a Kézia nas redes sociais. Você tem o Instagram, Kézia? Sim, @Kézia Jundiaí. Sigam. Quero deixar aqui um carinho enorme para você, para a Melinda, sua assessora, que é uma graça. Para a Michele, dizer que você encanta, deputada, não só pelo seu trabalho, mas pela sua simplicidade, pelo seu carinho. Muito obrigada pela oportunidade que você sempre nos abre no PL Mulher, você, a Michele, e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu Muito que agradeço. Obrigada de coração. Deus abençoe a todos. Eu que agradeço. Um beijo para Jundiaí, um beijo para as mulheres do estado de São Paulo. Obrigada pela audiência, pela companhia. Converse com as mulheres aí do seu bairro. Venha para o PL Mulher. Felice. Passe a fazer parte, seja protagonista da política que nós queremos para o nosso país. Até a próxima. Obrigada, deputada. Obrigada, Kézia. Deus abençoe. Obrigada.